Sobre as línguas estranhas, preste atenção nesse vídeo que estou me marcando, eu já comento ao final. Olha só. O cristão, ele tá tomado pelo Espírito Santo e começa a falar em línguas. Uma pessoa que está, sei lá, evoluída o bastante no Espírito Santo, ela entende o que a pessoa está falando? Olha, aí depende do grupo que você está falando. Os grupos pentecostais e neopentecostais, os pentecostais são os raízes, começaram lá desde o Azusa Street, lá nos Estados Unidos, em Chicago. Depois tem os neopentecostais, que são grupos mais novos. Então, dos primeiros pentecostais, você tem a Assembleia de Deus, por exemplo. O neopentecostal já seria uma igreja renovada, como tem a Batista renovada hoje, tem outras igrejas renovadas que são mais recentes. Repaginado. Eles acreditam na chamada glossolalia, ou glossolalia, que é quando você fala em línguas estranhas, línguas dos anjos. Mas há outro grupo que entende que não, que o dom de línguas profetizado na Bíblia são glossá, em grego significa línguas humanas. Deus te dá o dom, por exemplo, de falar um outro idioma para a pessoa entender. Por exemplo, ontem... Assim, nesse ponto aqui, existem os dois fatores, tá, irmãos? Por exemplo, nós temos o exemplo de Atos capítulo 2, que cada um falava na língua qual o outro entendia, né? Nós temos esse exemplo lá, cada um entendia na sua língua mãe, na sua língua matriz, e isso pode acontecer sim, ok? Isso pode acontecer, Deus pode te usar para você falar um idioma que você nunca estudou na sua vida, a fim de evangelizar uma pessoa, entendeu? Não é que você vai, ai Deus, eu vou dormir agora e vou acordar falando inglês. Pode acontecer? Pode. Deus, né? Deus, eu não vou limitar o poder de Deus aqui, mas normalmente não acontece, né? Deus trabalha em cima de propósitos. Deus não vai, sabe, não, tá, tem uma varinha de condom aqui, pode deixar que agora eu vou fazer tua vontade aí. Tá, mas e aí? O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer? Então depende muito, né? Depende do propósito. Não, eu tô indo evangelizar para um lugar onde eu não falo a língua matriz, né? Onde eu não falo a língua mãe desse povo. E eu tô indo evangelizar. Deus está me enviando. Então Deus se encarrega também de né? Enfim, me orientar, tomar meus lábios ali. Deus pode fazer sim, Deus pode. Agora, isso não isenta de forma alguma a existência das línguas estranhas, tá bom? Línguas estranhas. Línguas espirituais, muitos falando também como língua dos anjos, né? Enfim, línguas estranhas, né? Irmãos, preste atenção. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, né? Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, lá no verso 2, você tem a resposta. Você tem a resposta, tá lá na Bíblia, é só ler, irmãos. Eu falo, a resposta tá na Bíblia. Entendeu? Nós temos outros casos também, obviamente, dentro da palavra de Deus, na Bíblia, no Novo Testamento. Só que, para mim, aqui, o que tem mais de concreto está revelado dentro de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2, o apóstolo Paulo escrevendo, ele vai dizer: aquele que fala em línguas estranhas não fala aos homens, mas fala a Deus e fala em mistérios, né? Tô falando aqui com as minhas palavras, para você entender, mas é basicamente quase isso que está escrito. Quem fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. E esse fala em mistérios. Porventura tem como você entender o que é mistério, irmão? O que é um mistério? Tem como entender? Você tem como... Não tem, meu irmão. Não tem. A não ser que você receba o dom de interpretação de línguas. Aí sim, a gente já tá num outro assunto aqui. Aí é um outro ponto. Hoje eu já presenciei pessoas, Deus levantando uma pessoa na igreja para falar em línguas para a igreja e Deus também levantar um intérprete. E já presenciei também o próprio Deus levantar uma pessoa para falar em línguas e ela mesma interpretar aquilo que ela está dizendo. Isso é um dom, entendeu? Até porque quem fala a igreja precisa levantar um intérprete. E se não se levantar um intérprete, é melhor que se cale-se. Ou ela mesma precisa interpretar. Você entendeu? É o conselho. Meu irmão, tá tudo ali. Em 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do verso 2. Tá tudo ali. Tudo ali. Agora, quem fala em línguas, ora em espírito e edifica o teu espírito, não o teu entendimento. A não ser que você tenha o dom da interpretação. Mas o teu espírito. O teu espírito está sendo edificado ali naquele momento. Você está orando em espírito naquele momento. Então é uma grande realidade. Outro ponto aqui, do motivo da existência desse tipo de língua também, dessas línguas estranhas, é justamente por ser mistério e ninguém entender. Se você me falar um outro idioma, embora eu possa não saber, né, um outro idioma, mas se você falar com uma pessoa que sabe, ela vai entender. E aí deixou de ser mistério. Então quem fala em línguas, fala a Deus e ora em mistérios. Você entendeu? Então existe tanto o que está lá escrito em Atos capítulo 2, Deus pode te tomar em uma língua que você nunca estudou na vida, a fim de evangelizar um povo, uma pessoa, né? Como Deus também pode sim te batizar no Espírito Santo em línguas estranhas, você ser cheio do Espírito Santo. E isso é uma capacitação do Espírito Santo,
Tá? Isso é ser cheio de poder. Bom, eu falo muito sobre isso dentro da minha aula, lá dentro do discipulado bíblico. Eu falo sobre o discípulo e o Espírito Santo, o discípulo vivendo cheio do Espírito Santo, o discípulo e o dom do Espírito Santo, né? Os dons do Espírito Santo. Enfim, só citei 3 aqui para você, mas na verdade, lá dentro do meu programa de ensino, eu abordo com você os 13 principais assuntos que te darão base para você ter uma vida mais plena em Deus aqui na Terra. Esses 13 principais assuntos você já deveria ter entendido há muito tempo atrás, mas enquanto há vida, há esperança, ainda dá tempo. E para você ter acesso ao meu programa de ensino, é muito simples. Basta você acessar agora aí o meu perfil, clicar no link da biografia, é o único link disponível ali para clique. Clicando nesse link, você vai entrar até o meu site, e lá no meu site você vai clicar no primeiro botão, Meu Discipulado, e vai conversar diretamente comigo. Eu vou te explicar mais sobre o meu programa de ensino. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia, e a gente se vê lá do outro lado.